estarmos assim, junto a esse estudo sobre o suicídio e pensar, porque enquanto a gente vai raciocinando em torno desse assunto, as nossas mentes, que é natural, raciocinam, pensam, refletem, trazem memórias. E é muito importante, antes de iniciarmos o estudo, entender a gravidade desse assunto e que aqui ninguém se coloca numa posição de julgar o ato de qualquer espírito. Porque não temos como aquilatar a dificuldade de cada coração. Não podemos nos colocar no lugar de ninguém, porque não somos aquela pessoa, não temos aquela experiência, não temos aquele entendimento. Então, não adianta falarmos, se eu estivesse no lugar de, nunca estaremos. São espíritos com bagagens diferentes, com situações diferentes, com raciocínios e ideias trazidas de outra encarnação, diferente da nossa. E o que nos cabe é o estudo no sentido não de esmiuçar a vida alheia e nem de julgar. A doutrina espírita nos traz o estudo para refletirmos, para entendermos um pouco mais desse assunto. Então é com muito respeito mesmo, que aqui nos colocamos. E a gente pergunta, por que estudar sobre o suicídio? Por quê? Um assunto que a gente acha assim difícil, um assunto doloroso para a maioria das famílias que vivenciaram essa situação. E a gente tem que pensar, para que esse estudo? Para quem é? É para o plano espiritual? Para o espírito que está desencarnado? Não. Ele também, desse assunto, se aproveita, certamente, os espíritos que por essa situação passaram. Mas é para o espírito encarnado, é para nós mesmos. Porque quem que conhece realmente o coração do outro? A gente não conhece nem o nosso. Então a gente percebe como é magistral aquela frase de Paulo de Tarso: aquele que está em pé, olhe e não caia. É muita vigilância. Nos dias de hoje, onde somos tomados por tantas dores, por tantas dificuldades, em variados setores. Que Deus nos dê força para, no momento das provas, termos condições de arrostá-las e enfrentá-las. E a gente recordou do livro, deixa eu me lembrar que eu anotei, Espírito da Verdade, que está sob o título Há um Século. E ele conta ali nesse livro de diversos autores espirituais sobre uma pessoa, um rapaz casado, que a esposa dele faleceu. E a vida para ele perdeu o sentido. Ele já não conseguia mais ir ao trabalho, e o chefe dele, muito disciplinado, já começava a informar para ele que ele seria demitido. E a vida, de alguma maneira, perdeu o sentido, porque ele ainda não tinha entendido que ele não vivia por aquela esposa. A gente não vive por causa de um filho, de uma esposa ou de um emprego. A gente vive por respeito ao sentimento de dever para com Deus. E ele misturou aquele amor com um desequilíbrio, uma exageração do sentimento, um sentimentalismo que causa a precipitação. E a precipitação geralmente leva a uma violência. E esse rapaz, então, isso na França, pensou em se suicidar. Se abeirou, do rio Sena, das margens, ou ele começou a acalentar e pensou, isso é bem próprio para mim, porque eu não sei nadar.
E nessa época, Allan Kardec vivia com uma série de dificuldades, apesar já da divulgação da doutrina espírita, mas com alguma dificuldade financeira, recebendo muita crítica. Ele estava numa fase abatido mesmo, aquela hora que a gente pensa assim, será que vale a pena tudo isso? Será que vale a pena lutar? Será que vale a pena insistir? Você recebe muitas críticas, as ajudas não chegam, e numa fase que ele estava acabrunhado com essas ideias. E esse rapaz, numa noite, quando juntou-se na mureta para cometer o ato de suicídio, a luz estava um pouco fraca, ele sentiu que esbarrou num pequeno volume, num objeto, e esse objeto caiu no chão. Ele se abaixou para pegar e viu que era um livro. E ele pensou assim, deixa eu ver o que tem isso aqui, né? E foi se aproximar perto de um poste com luz. Estava escrito assim, esse livro salvou-me a vida, leia com atenção. E ele reparou que era um livro dos espíritos. E ali ele começou a ler aquele livro. Todos nós que começamos a ler o livro dos espíritos, é como se uma luz chegasse para clarear essa doutrina de luz. E esse rapaz leu o livro, ele era um encadernador, colocou uma capa nova e enviou para a casa de Allan Kardec com os dizeres, explicando a história daquele livro e no final dizendo, a minha vida ele também salvou. Abençoe a todas as almas responsáveis pela divulgação desse livro. E aqui também nós somos agraciados pela oportunidade de conhecer essa obra, essa doutrina, que a vida de tantos foi poupada. Então, nós vamos começar a lembrar também, é importante recordarmos, que assim como essas almas e Kardec divulgaram a doutrina espírita, aqui estamos nós, que estudamos, que pensamos na ideia de Deus, que refletimos em torno desse raciocínio, para compreender um pouco melhor, para sermos multiplicadores dessas ideias. Porque na nossa vida de relação, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, nós seremos chamados por companheiros que se sentem muito desanimados a oferecer um pouco desse entendimento. Somos nós também essas almas que, de alguma maneira, se tornam divulgadores da ideia do Cristo, do Consolador. E perguntamos quantas vezes não ouvimos na nossa sociedade pessoas dizendo assim, suicídio é coragem ou é covardia? Ah, deve ser coragem, né? Alguém fazer aquilo tem que ter muita coragem. Outros falam, não, é covardia. Outras pessoas perguntam assim, a vida não é minha? O problema é meu. Será que eu não tenho direito de resolver sobre a minha própria vida? Quem de nós já não ouviu essas questões, né? Quem já não ouviu um filho falando para uma mãe e para um pai na hora que está chateado? Eu não pedi para vir ao mundo. A gente já foi muito ignorante, né? Ignorante no sentido do desconhecimento, da incompreensão. Nós somos, na realidade, mais ignorantes do que maus. Porque a gente, quando começa a compreender, quando recebemos o entendimento através do carinho, a gente fala, como eu fui ignorante. Não era mal, era ignorante. E na questão 900, repetindo, a questão 944, que a Aparecidinha leu, ela disse assim, tem o homem o direito de dispor da sua vida? E os espíritos respondem, não. Só a Deus assiste esse direito. Isso vai importar o suicídio voluntário numa transgressão dessa lei. É o maior ato de rebeldia que o espírito pode cometer, é o suicídio, é a extrema rebeldia. Sempre que ele for voluntário. Por que voluntário?
por vontade própria. O louco, por exemplo, uma pessoa que não tem a sua capacidade mental de acordo, está sofrendo um processo, né, de demência, ela não responde pelos atos dela. Então, a gente não pode falar que foi voluntário. Então, voluntário é quando você entende, você compreende aquele ato. E a outra questão, a 957, que é a última questão, os espíritos, o Kardec pergunta aos espíritos assim: qual é, em geral, a relação do espírito ao estado do espírito, às consequências do suicídio? Qual é a consequência de um espírito que se suicida? A gente vai ver que a primeira consequência é o desapontamento. Olha só o que os espíritos falam. Muito diversas são as consequências do suicídio. Não há apenas determinado em todos os casos. Correspondem sempre às causas que o produziram. Então, nós temos como na nossa legislação os atenuantes e os agravantes. Há, porém, uma consequência que o suicida não pode escapar, é o desapontamento. Então, tudo aquilo que o espírito esperava encontrar é completamente diferente. É o desapontamento. É a sensação do foi completamente diferente o que eu aqui encontrei. E nós vamos pensar quais são os motivos que levam uma criatura a um ato, poderíamos dizer, irrefletido, translocado do suicídio. Quais seriam os motivos? São vários, né? O ser humano é de uma riqueza, uma complexidade de espírito, de alma. Mas antes de pensarmos nesses motivos, tem uma frase de Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, que ele diz assim: os motivos de suicídio são de ordem passageira e humana, e as razões de viver são de ordem eterna e sobre-humana. Então, qualquer motivo que a gente venha aqui estudar é de ordem passageira e humana. A nossa ordem aqui de viver é eterna. É do espírito aprender a se resignar, a aprender a esperar, a desenvolver a sua fé, a sua confiança. Então, nós começamos a elencar alguns motivos pelo próprio Livro dos Espíritos, em todas essas questões que aqui estão contidas e que vocês depois em casa leiam com cuidado. A primeira que nós elencamos foram os desgostos, as decepções. Desgosto. Quem que não tem os seus desgostos? As suas decepções, a desilusão. Nossa, que desilusão foi aquela criatura na minha vida. Existe um escritor que fala: feliz aquele que se desilude. Agradeça a Deus toda vez que você for desiludido, porque significa que pelo prefixo des, você perdeu a ilusão, se desiludiu, deixou de ser iludido. Como é bom quando a gente desilude nós mesmos, quando a gente se desilude e fala assim: nossa, que ato que eu cometi, eu pensei que eu já fosse diferente. É bom que você já passou a se conhecer mais. Porque enquanto a gente não conhece, não se conhece, não se percebe, não há como modificar. A gente vai lembrar do processo de solidão. Quantas criaturas se sentem sozinhas, abandonadas na vida? O suicídio é um motivo um grande motivo é a solidão. Principalmente, a gente sabe que na terceira idade tem que se tomar muito cuidado. É o processo de solidão que a criatura, aquilo avoluma-se. Ela vai ter que buscar os recursos, e hoje em dia a nossa sociedade vem oferecendo às casas espíritas recursos do processo de integração social. As decepções amorosas. Quem não conhece um caso de alguém que teve uma decepção amorosa e cometeu suicídio? Antigamente, isso, em fotonovela, nas novelas, isso
Era até um modismo, né? A pessoa se matou em nome da honra. A gente, com o estudo, a gente vai pensando, olha, que tristeza, né? Porque quem ama cuida. Quem ama não mata e não se mata. Isso não é amor. Isso é orgulho ferido. Isso foi uma vaidade. Isso foi um despeito, um ciúme envenenado que leva uma criatura a um ato desse. Nenhum amor. Quando você ama o outro mesmo, você deixa ele livre. É respeito pelo sentimento do outro, inclusive de não te amar. Inclusive de não querer mais ficar contigo. Que ele seja feliz longe de mim, porque eu o amo. Que amor é esse que acorrenta? Amor é uma estrada de mão dupla. Amor sobre o peso, se você não ficar comigo, eu me mato. Não, isso não é amor. Isso é piedade. Ninguém precisa dessa piedade. A gente tem que aprender a se amar, a se gostar muito. A gente lembra que, nessa própria questão, Kardec perguntou ao plano espiritual: da onde nasce esse desgosto da vida que, sem motivo plausível, se apodera de certos indivíduos? Quantos jovens a gente descobre que se mataram nas suas primeiras contrariedades? No primeiro embate da vida, no primeiro não que receberam? Nós vamos receber muitos nãos. Às vezes é fruto de uma educação um pouco viciada dentro de casa, de atender a tudo que aquela criança pede, de não saber dizer não dentro de casa, porque a vida vai dizer muitos nãos, vai contrariar bastante, e essa criatura não aprendeu, às vezes, a ouvir não. Cresce dizendo, só faço o que eu quero, só faço o que eu gosto, ninguém manda em mim, não aceito não como recusa, não aceita ser recusado pelo outro. Como? Como crescer assim, com essa imaturidade? E vamos percebendo que esses jovens, na flor da idade, com tantos sonhos a realizar, que motivo teriam? A gente pensa, que motivo? Porque receberam uma reprovação? Porque tiveram medo dos pais não atender a uma expectativa de passarem para algum concurso? O que nós temos passado em casa para esses jovens, né? Olha, meu filho, espero que você consiga, mas olha, que você faça a tua parte, que eu estou olhando o que você está fazendo na tua parte, mas que eu te amo e gosto de você do jeito que você for. Eu estou do teu lado. Tem que ter expectativa que o outro é um superman ou uma supermulher, não. O outro tem a dificuldade dele. Às vezes a expectativa é tão grande em cima daquela criatura que ela se sente oprimida. Temos que ter. Falar que queremos que passe, que estudem, que trabalhem, que larguem determinadas situações, mas que nós o amamos incondicionalmente, independente. E os espíritos falam que esses desgostos, esses motivos seriam efeito da ociosidade. Ociosidade. É aquele ditado antigo, mente, né? Parada, sem trabalho, é a oficina da coisa ruim. Mente ociosa. Só elabora o que não vai dar certo. Muito tempo, muito tempo. Nós não temos disciplina mental ainda para ficarmos muito tempo sem pensar, não, gente. Você vê que uma prece, se for muito longa, a gente daqui a pouco está viajando, mesmo sendo conduzido por um pensamento de prece. Nós não temos essa disciplina, esse vigor mental para pensar no bem, no bem, no bem, não. Temos ainda não. Nós estamos aqui buscando nos disciplinar no pensamento de Deus, no pensamento do Cristo, no pensamento do bem.
Você imagina, então, uma mente ociosa, que não trabalha, que fica à toa de quá na esquina, o que ela começa a raciocinar? Ela é buscada por outras mentes, da mesma maneira, pela própria lei de afinidade, de sintonia. Outro motivo é a saciedade. Saciedade material é aquela criatura que acha que já tem tudo. A vida fica um tédio na mão dela, né? Ela não tem nem o que conquistar. Ela vai trabalhar, ela vai lutar para quê? Ela já tem tudo. Ela começa já a vida tediosa. Ela vai numa festa, ela encontra gente que ela não gosta. Ela acha tudo um tédio. Porque, na realidade, aquela saciedade é material. E o que ela tem é fome de alguma coisa moral e ela não se deu conta disso. Lhe falta fé. Essa saciedade material tem que ser substituída pela conquista das virtudes morais, que certamente ela não tem. Porque nós não temos como ficar saciados de virtudes morais ainda. Temos aqui? Todos nós aqui estamos buscando conquistar algumas coisas morais. Um pouco mais de paciência, um pouco mais de compreensão, buscar renovar nossa fé, buscar a alegria, o entendimento, a compreensão com o outro. É que isso que a doutrina espírita, a gente está aqui todo final de semana buscando entender isso. Novos padrões, padrão do Cristo, de perdoar, de compreender a relação com o plano espiritual, da vigilância. É essa saciedade que a gente tem que buscar um dia ter como espírito, de virtudes morais. Então, a falta de fé é responsável. Outro motivo é para escapar de uma vergonha. A criatura comete um ato mal na sociedade, tem vergonha, e em nome da honra, em alguns países, ela comete o suicídio. E nós vamos percebendo que o suicídio não apaga uma má ação. Você passa, pelo contrário, a possuir duas más ações. Porque se você fez uma má ação pelo seu livre-arbítrio, você vai ter que assumir a consequência. Você vai ter que ter a honra e a dignidade, sim, de falar, olha, eu me responsabilizo. Fui eu que fiz. Me perdoe. Foi um ato, sim, irrefletido. Um ato em desacordo. Mas não adianta ficar, minha culpa, minha sagrada culpa, me punindo, porque a lágrima não substitui o suor, a lágrima não substitui a tarefa de você recomeçar e a consertar aquilo que você complicou na lei. Outro motivo que algumas pessoas elencam seria chegar mais depressa a uma vida melhor. Olha só, eu quero morrer. Quantos de nós, talvez não dessa expressão tão clara, mas falou assim, que dificuldade aquelas criaturas na casa, no trabalho. Eu tinha vontade de puxar o sinal do ônibus e soltar, né? Soltar é tipo ir para o andar de cima, acreditando que é uma ignorância, né? É o nosso momento de ignorância da lei de Deus. Por que vamos pensar assim? Por que a gente está encarnado? Porque a gente tem necessidade de aprendizado. Se a gente fosse para enfeitar um outro planeta, a gente já estava lá, né? Se a gente não está enfeitando outro planeta, é porque é a Terra mesmo. E a gente quer desencarnar. Para ir para onde? Quem acha que vai para onde? Né? O espírita não é meio iludido. Acha que vai para onde? Então, independente de para onde vocês vão, a gente sabe que vai ter que trabalhar. Seja como encarnado ou desencarnado. Parece aquela pessoa que quer lavar a louça todinha para se ver livre do trabalho, né? Bobinho, esquece que vai ter uma louça daqui a 10 minutos. Essas coisas não acabam nunca. Então, nós vamos trabalhar muito. Então, nós vamos chegar no plano espiritual para trabalhar. Trabalhar onde que vocês acham que precisam da gente? Com o nosso jeitinho assim, ainda duro de ser. Na Terra. É para a Terra. E
Desencarnar significa voltar na fila novamente para pedir uma nova encarnação. Então, olha a trabalheira que vai dar hoje em dia que os casais só querem ter 1, 2 filhos. Lotado, né, gente? A gente não é tão amado assim para ter um montão de família esperando a gente. É um pouco complicado alguém aceitar ser nosso pai e mãe. Dar conta disso tudo, estudar tudo de novo. Eu costumo dizer que tem muita vaga, né, lá onde está tendo uma baixa muito grande, ali pelo lado do Oriente Médio. Então, a gente pensando bem, é melhor continuar por aqui. E para fazer o que eu já ia fazer, voltando, vamos fazer agora, que a gente já está, né, o pior já passou, né, a gente já está conseguindo entender, então vamos ficar por aqui mesmo, Rio de Janeiro, Brasil, a gente passa por alguma coisa, mas tá bom. Então, a gente vai pensando que isso é ignorância mesmo das leis de Deus. A gente fala que ama a Deus, eu amo a Deus, mas não aprendeu a compreender a lei de Deus. A gente vai amar a Deus mesmo quando a gente entender essa lei. É compreender a lei de Deus, a ideia de Deus. Outro motivo, as vítimas do vício. São aquelas pessoas que se viciam a ponto daquela substância se tornar uma necessidade física que não conseguem resistir. Bem, elas matam-se lentamente, conscientemente, porque tiveram tempo de refletir. São os tabagistas, alcoólatras, cocainômanos, amantes entorpecentes. Essas pessoas têm tempo para refletir? Tem. Liga lá a televisão, que o Ministério da Saúde está divertindo. Você vai no médico, o médico te adverte. Você na família tem alguém que te adverte. A pessoa é divertida. Então, ela está se matando, ela ainda fala assim, eu não tenho pressa para morrer, né? É o que ela fala, morrendo devagarinho. É uma brincadeira, mas que de grave consequência. Porque suicídio não é o ato que produz a morte instantaneamente, só não. Às vezes aquela pessoa que se cometeu suicídio, naqueles 5 minutos dela de reflexão, foi no momento do desespero. O outro não. O outro tem tempo para pensar, tem tempo para refletir. As pessoas falam para ele, meu filho, isso mata. Você não sabe que essa substância no teu organismo vai apressar a extinção das suas forças vitais? Sabe? Ainda mais hoje em dia, com os meios de comunicação, as crianças no colégio já chegam em casa contando para a gente, olha, o cigarro faz mal. Né? Como eles aprendem isso na sua 4ª até 6ª série? Depois eu não sei o que acontece com eles, porque eles esquecem. Eles passam por algum processo que eu não sei qual é. Eles são os maiores defensores da saúde nessa faixa etária. Depois, eu acho que eles resolvem entrar para o outro lado. Então, a gente vai vendo como é que a doutrina espírita nos explica que o vício, o espírito nasceu naquele ambiente, tem o acesso ao vício, para desenvolver uma prova. A prova daquele espírito naquela encarnação é a prova da resistência. Qual outra que ele pensa que está vivenciando? Resistir. Vai buscar ajuda de médico, ajuda de terapia, ajuda espírita, vai ler, vai fazer prece, vai pedir ajuda mesmo, socorro. É o socorro que ele tem à disposição dele. Agora, eu tenho problemas. Eu tenho problemas e o vício, o álcool, o cigarro, o entorpecente, qualquer que seja, me deixa entorpecido, que eu não quero ver esses problemas. Isso é solução? Colocar a cabeça dentro da terra, igual um avestruz, não é solução. A solução Jesus já tinha trazido para a gente há muitos séculos. Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Está sobrecarregado? É ao Cristo que nós temos que buscar. Não é entorpecente que vai apressar a extinção das nossas forças vitais, que vamos ter que dar conta. Nós vamos ter que dar conta desse corpo que foi atingido no seu perispírito. É uma repercussão magnética. Nós temos um corpo físico e um corpo espiritual, o nosso perispírito.
Esse corpo aqui só executa aquilo que meu espírito deseja. Quem quer é o espírito. A carne não é fraca, não. Quem está fraco é meu espírito. O espírito deseja, tem a vontade, envia a mensagem pelo espírito e meu corpo executa. E tudo aquilo que eu machuco aqui no meu corpo, eu lesiono no meu corpo perispiritual. E está gravado. Todas as manchas que eu faço estão gravadas nesse corpo perispiritual. E quando eu reencarnar, como um processo de mata-borrão, isso encosta no corpo que vai renascer e deixa ali a sombra daquilo que eu vou ter que limpar em várias encarnações, como um mata-borrão, até que aquilo esteja limpo. Eu recebi, o meu corpo é um vaso sagrado que eu recebo de Deus para executar, aprender. Deus me deu como bênção. Não é para fazer o que eu quero, não. Por isso que não é meu, não sei me criar, não sei fazer não sei nem fazer uma florzinha pequenininha, por maior que seja o cientista, ainda não sabe fazer uma florzinha que dá no mato. Como é que eu vou ser responsável por alguma coisa que não fui eu que fiz? Então, a questão do vício, é muito importante a gente pensar nas ajudas que nos chegam e entender que é, sim, um suicídio. É considerado um suicídiozinho a cada dia. E nós, apesar das brincadeiras, do eufemismo, nós somos responsáveis porque sabemos disso. As doenças incuráveis, outro tema. Eutanásia, a pessoa que pede para acabar com a vida porque tem uma doença muito forte, não está suportando a dor. A gente percebe que faltou ali a resignação, né? Faltou ali a confiança em Deus. Ninguém sabe o que vai acontecer nos próximos 5 minutos. Para Deus tudo é possível. Nos lembra aquela história do homem que carregava uma cruz muito grande e cansado de puxar aquele madeiro imenso, e ele lá pelas tantas, ele, quer saber? Está muito difícil ficar puxando isso aqui. Vou cortar uma boa parte disso aqui para eu ter mais agilidade para cortar. E foi lá, pegou um serrote, cortou um pedaço da madeira dele e foi embora, mais tranquilo, né? Mais levezinha. E foi caminhando, caminhando, até que num determinado local, já no final da sua caminhada, ele tinha que passar para o outro lado. Só que era um abismo. Ele, meu Deus, como é que eu faço agora? Ele falou, olha, bota a cruz aí que você tem e a usa como ponte e atravesse. Não dava, faltava um pedaço. Justamente o pedaço que ele cortou. Olha, aí, e agora, meu Deus, agora volta. Volta e pega o pedaço e vem com ele. Na mão, de qualquer jeito, com aquela durex que pode arrebentar na hora que vai atravessar. Foi a escolha, quis diminuir. Era aquele pedacinho que faltava. Geralmente a criatura faz isso quando está muito próximo da solução ocorrer. Já repararam? Quando a gente sabe do cara, puxa, mas logo depois teve uma solução à situação daquela pessoa. Quantas pessoas, depois dos anos, falam assim, graças a Deus eu não me matei. Não pensam? Pensam. O emprego eu arranjei um melhor, né? A esposa eu arranjei uma melhor, marido eu arranjei um melhor. Perdeu-se, às vezes, um ônibus lotado, que ia em pé, e depois veio uma Mercedes. Não soube esperar. Outro motivo. Aqueles que não conseguiram conformar-se com a perda de pessoas que lhes eram caras. Então, matam-se com a esperança de se juntar a elas. É um tema, realmente, a gente sabe o quanto é triste perder um ente querido, um ente amado, principalmente um filho. Quantas pessoas naquele momento se desarvoram. É uma dor muito grande. Só que o resultado é muito diverso daqueles que se esperam. Eles vão se afastar por um longo tempo. Eu trouxe aqui, do Céu e Inferno, uma mãe que amava demais o seu filho Benjamim
e ele lhe abraçou, sabendo que estava chegando nos seus últimos momentos. Ele tinha 21 anos. E ela falou assim: vai, meu filho, precede-me, que não tardarei a seguir-te. Dito isso, ela saiu de perto dele e ele desencarnou. E logo depois encontraram ela, que não procuraram pela casa, encontraram ela morta, enforcada num celeiro. Depois de algum tempo, esse espírito, o Benjamin, o filho, foi chamado para dar uma mensagem. E perguntaram: você sabe do suicídio da sua mãe, em consequência da sua morte? Ele falou: sei. E se não fosse esse caso, eu seria completamente feliz, como espírito. Pobre e excelente mãe. Não pôde suportar a prova dessa separação momentânea. Ela teria se juntado a mim se conformasse, submissa às vontades do Senhor. Se ela fosse resignada, humilde, arrependida diante da provação que se lhe impunha, da expiação que deveria passar. Era uma expiação para essa mãe. Não acrediteis que ela amasse mais que as outras mães a esse filho que era o seu orgulho. Não. É que lhe faltara a coragem e a resignação. Quer dizer, ele diz, ela não amava mais do que ninguém. Mães que me ouvis, quando a agonia empanar o olhar dos vossos filhos, lembrai-vos de que, como Cristo, eles sobem ao cimo do Calvário, donde deverão alçar-se a glória eterna. E ela também foi chamada como espírito para oferecer a sua mensagem. Então, e ela ainda revoltada disse: não vale então o amor materno? Deus não é justo, Deus não é o Deus das mães. E no final ela falou assim, o espírito, né, falou assim para ela: vosso filho não está perdido, mas é preciso merecê-lo pela submissão à vontade de Deus. A morte de vosso filho era uma prova, a vossa resignação. Infelizmente, a ela sucumbiste quando em vida. Agora, o seu arrependimento do culpado vai ser sempre acolhido. Essa sua resignação coloca entre você e seu filho uma barreira. Não julgueis ele perdido, não. Ele está muito perto a você. Ele vos vê e ama sempre, deplorando a triste condição em que caíste pela falta de confiança em Deus. Meu Deus, perdoa-me o ter duvidado da vossa justiça e bondade. É isso que deverás dizer. Então, é quando um espírito que estava liberto dos liames carnais, estava feliz para retorno da pátria espiritual, era um bom espírito, e ela achou que ele estava perdido. Ninguém está perdido. O espírito, ele pode ser invisível, mas não é ausente. Nós temos que aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. Um filho é o nosso maior amor no tesouro da terra, mas antes é o amor a Deus. Nós não amamos mais aquele filho do que Deus, nós não o amamos mais. Nós não amamos mais o nosso filho do que Virgem Maria, do que Maria de Nazaré amou Jesus. Então, não sabemos quando iremos passar por uma prova de fidelidade à vontade de Deus. Sermos fiéis à vontade de Deus. A outra situação, uma indução de terceiros. Um espírito, ele muitas das vezes é induzido, sugestionado mesmo. Um espírito credor, que se chama algumas pessoas de obsessor, mas não é obsessor, é um credor de uma outra tua vida, que graças a Deus você esqueceu, né? Que a gente esquece, e vem nos sugestionar ao ato nefasto do suicídio. Muitos espíritos assim sucumbem, mas não isenta a culpa, porque existe o livre-arbítrio, tanto para ceder quanto para resistir àquela sugestão. Nós trouxemos aqui uma mensagem, vou ler só um pedacinho, do livro O Martírio dos Suicidas, Almerindo Martins de Castro, e essa mensagem do espírito Antero de Quental se encontra também no livro
no País da Luz, volume 2, sobre esse espírito Antero de Quental, que era um pensador, era um filósofo, era um homem mesmo muito religioso, muito religioso. E esse espírito era muito justo. Ele vem depois de desencarnar, como um suicida, depois de algum tempo, ele cumpre uma promessa de escrever sobre essa passagem dele. Você vê que coisa humilde, que bonita a beleza de falar assim para a gente, olha, fuja das garras desse pensamento. O Espírito fala assim, é do suicídio que vou falar. Há algumas pessoas aí para quem o suicídio constitui uma libertação aparente, anseiam pela morte. De vez de pedirem a Deus o alívio dos sofrimentos, não procuram pelos meios naturais. Parece que sentem um doloroso prazer em avolumar em si próprio as causas do seu penar, exprimindo a sua fraqueza por lamentos e queixumes amargurados e permanentes, criando em sua volta, na personalidade, uma atmosfera de tristeza. Quando um sofredor chega a pensar no suicídio, esse ato maldito fica desde logo suspenso sobre a sua cabeça. A hora que você pensa sobre o suicídio, aquilo fica sobre a sua cabeça assim, ó, como um recurso derradeiro, como uma esperança sorridente. Pensam logo no recurso extremo, involuntariamente possui, mas que não lhe pertence. Nós, os tendenciosos ao suicídio, desprezamos os recursos que Deus nos ofereceu para sairmos triunfantes da adversidade e da tentação. A tentação ao suicídio é um pesadelo em que nos envolvemos e de que somos tombados acordados. É uma ideia pertinaz na cabeça da criatura. Aquele que quiser reagir, acordará desse pesadelo e reagirá. Não é preciso muita energia, basta um pouco de boa vontade e bom senso. O meu espírito fraco, porém, não se sentia com fôlego para prolongar a resistência. Se sentia incapaz, né? A tristeza, feição natural do meu organismo, vinha pouco e pouco fazendo esboroar o pedestal de energia em que minha razão e minha vontade assentavam. Eu já não carecia mais de motivos exteriores para pensar no suicídio. Eu mesmo os inventava, numa ânsia desesperada de torturar-me. A tristeza em que me envolvia não me tornava revoltado. Era um resignado à fatalidade, à morte. E daí esse eterno aspecto melancólico e passivo que me granjeou a consideração de santo. Ele era passivo. E intimamente sentia bem que Deus existia e que eu não tinha nascido só para ser vítima desse sofrimento. Pior ainda ficava a minha razão. Por que então eu sofria? E queria, no meu cérebro finito, que alguns centímetros mede e algumas gramas pesa, compreender e julgar o infinito, o incomensurável. Foi diminuindo as forças pelo hábito de sentir essa vontade. Não é que não tenhamos força para resistir, é a fuga de uma luta que não sabemos ser superiores, ou que não temos a energia para sustentar. Vencido, aniquilado, tomado da máxima covardia, cedia. E dizem às vezes que o suicídio não é uma covardia? Que faz quem se suicida? Foge. Quem é que foge? Um covarde. É um prazer pensar na morte, a sangue frio, a ela se entregar. Não a teme, começa a se estimar. É uma completa defecção moral e material. É a confissão absoluta e eterna da sua covardia, da sua inópia, da sua pusilanimidade e do seu desrespeito a Deus que lhe deu essa vida. Eu cedi a essa covardia, tenho que espiá-la. Compreendi, então, já tarde, a razão da minha briga na consciência contra o suicídio. Era que a tentação demoníaca da lenda não constitui uma palavra vã. Nem um amparo do anjo de guarda é uma ficção de velhas beatas e de dogmas religiosos. O demônio da tentação são as criaturas perversas, filhas de Deus como eu e tu,
vivendo no mal e do mal agentes que vem pôr à prova a nossa constância, a nossa firmeza, a nossa fé. E os pretensos anjos da guarda são aquelas santas individualidades que souberam resistir à tentação, conformar-se na adversidade e praticar e amar o bem. E ao nos ver baquear, tombar para o abismo, tentam advertir-nos ou suster-nos na queda. Ah, se soubessem por que preço pagamos a libertação pelo suicídio, ninguém se suicidaria. Os maiores martírios da terra são doces consolações em comparação com os mais suaves sofrimentos de um suicida. Então, é um desapontamento. É saber que vai ter que reencarnar. É saber que vai trazer a mesma situação, porém, agravada pelo suicídio. Além da prova que ele estava passando, vai trazer uma outra prova, que é a prova de resistir ao suicídio, porque naquela mesma época se dará a vontade de repetir aquele ato. Então, além de uma prova, ele arranjou e se complicou com outra, com o corpo respondendo pelo que ele tenha feito. São alguns corpos que a gente olha e fala, olha, que doloroso, mas que bom. Que bom, porque já pode retornar, já tem condições de pegar aquele pedaço da cruz que estava faltando. Do que ficar chorando, do que ficar sendo esse espírito sofredor. Jesus, em sua misericórdia, no seu amor por essas almas, entregou a responsabilidade e a tutela de todas elas a um coração de mãe, a um coração generoso, porque só um coração de mãe é capaz de consolar uma dor dessa. E Maria de Nazaré se torna, assim, esse anjo tutelar, esse amantíssimo coração, mãe de todos nós, toma a si esse encargo, respondendo e intercedendo por cada filho. Porque a morte não é a solução. Ela quer, como Pai, como nosso Deus, o retorno. Que se habilitem, que se preparem a esse retorno. E esses espíritos, pela misericórdia divina, eles são levados, depois de algum tempo, para uma colônia, para um hospital Maria de Nazaré, onde existe uma legião de trabalhadores. O livro Memórias de um Suicida, da Dona Ivone, relata isso muito claramente. Isso é um livro muito necessário para todos nós. Espíritos responsáveis na instrução dessas almas, Epaminondas de Vigo, Aníbal de Silas, tomam a si essas responsabilidades, Soreomar, tantos espíritos que buscam junto a essa falange. E todos nós podemos também colaborar. Colaborar quando realizamos as nossas preces, porque a prece para esses espíritos é o bálsamo. Quando a gente não julga esse ato, que não nos cabe julgar, somente Deus é capaz. Que nós possamos enviar a Maria de Nazaré para que ela interceda, para que ela utilize essas nossas vibrações de compreensão, de entendimento, e essas preces vão ser distribuídas a todos esses espíritos, aguardando o momento de cada um recebê-los. Então é quando pensamos e nos tornamos assim voluntários, colaboradores com essa legião de Maria de Nazaré, toda vez que oramos por eles. Oremos a Cristo, oremos a Maria de Nazaré, esse coração maternal, para que socorram os nossos irmãos, socorram a todos, dizendo assim: meu filho, erraste. Irás aprender a respeitar o dom da vida. Irás aprender a respeitar o teu vaso sagrado.
irás respeitar a vontade do teu pai, mas junto à lei, que a lei é a lei. Não há como fugir da lei. É de causa e efeito. Mas ao lado dessa lei se coloca a misericórdia de Deus, esse coração maternal. E todas as vezes que encontrarmos as criaturas numa situação dela, façamos uma prece para encerrarmos dizendo assim: lembrando a cada uma delas a promessa do Cristo, que seja Ele um condutor das nossas vidas, essa promessa, todas as vezes que nos encontrarmos em situação que não suportarmos mais a dor, cansados, abatidos, desalentados, achando que naquele momento estamos sozinhos. Não estamos. Nunca estivemos, nem estaremos. Amigos espirituais velam por cada um de nós, ao nosso lado. Rezemos e oremos assim, quando Jesus nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. E lembremos, passam todas as aflições, e raia sempre um novo dia de esperança para quem confia. Que Deus, então, permita em nossos corações mantermos a chama acesa da esperança e distribuamos essa chama, essa vontade de viver e respeitar a vida a todos a esses que nos cercam, e não permitindo um minuto sequer essa ideia malsã, e que possamos distribuir, sim, a fé em Deus, em Jesus e em Maria. Que seja, então, com essa vibração de carícia, de compreensão, de generosidade dessa Mãe Maior, possamos cada um a sentir e assimilá-la dentro dos nossos corações e ofertá-las a esses espíritos. Que Jesus assim nos abençoe. Graças a Deus.